Eterno Deus e Pai, é com alegria que nos ajoelhamos diante de Ti, reconhecido que o Senhor é o proprietário e o dono absoluto de todas as coisas e que nos colocou como administrador dos Teus bens aqui neste mundo. Te agradecemos pela oportunidade de tão boas circunstâncias, podermos louvar e agradecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra, lê-la e organizar a nossa vida para viver na Tua presença. Abençoe, Senhor Deus, esta congregação. Abençoe a cada um dos que deixaram o seu lar e vieram para a Tua casa. Que possamos, ao sair daqui logo mais, possamos sair cheios do Teu poder e cheios da Tua graça. Pai querido, se tem alguém que está sofrendo alguma dificuldade, algum problema de saúde, problema de relacionamento, problema de financeiro, rogamos, Senhor, por esta pessoa, que o Teu Espírito Santo, que sabe quem é, possa visitá-los e possa resolver esses problemas de acordo com o grande e maravilhoso amor que o Senhor tem para conosco. Fique conosco, abra nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra e que ela possa falar ao nosso coração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje é um dia muito especial, que é um sábado, e também é um dia do Ministério da Recepção. É um ministério que dá as boas-vindas, cumprimenta, recebe. Algumas vezes a gente chega até meio cabisbaixo, meio chateado, mas quando chega na recepção e vê aquele cumprimento caloroso, as coisas mudam, né? Você sabe que a recepção é a cara da igreja. Uma pessoa que vem à igreja pela primeira vez, ela pode ter uma boa impressão e pode ter uma má impressão da igreja pelos primeiros segundos que ela pisa na recepção. Ela pode ter um grande momento na sua vida e pode ter uma decisão de nunca mais voltar. Então é uma responsabilidade muito grande o trabalho da recepção, é um ministério. Eu me lembro que há 15, 20 anos atrás não se falava em recepção. Quem fazia essa atividade eram os diáconos e as diaconisas, mas hoje é um departamento da igreja, dado a importância que é esse departamento. E os diáconos e as diaconisas têm o seu ministério, têm as suas atividades para fazer, e a igreja então acabou estabelecendo um grupo especial de homens e mulheres para receber as pessoas que vêm à sua casa. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos avaliar aqui, analisar um pouquinho, refletir um pouco sobre esses textos que são muito conhecidos da Bíblia, cujos personagens não são identificados pelo nome. Aparecem aqui alguns personagens, mas não são identificados pelos nomes, mas sim pelas funções que eles possuem. Funções nobres que esses indivíduos tinham, mas atitudes algumas vezes nem tão nobres. Então nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a narrativa que encontramos no capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, uma pergunta que Jesus estava respondendo para um doutor da lei. Então,
Os personagens desta parábola, alguns homens perambulantes, que nós conhecemos como salteadores. Nós encontramos aqui nesta parábola também um homem judeu, que estava fazendo uma viagem. Nós encontramos aqui um homem consagrado a Deus, que é o sacerdote. Nós encontramos um homem que servia na igreja de Deus no templo, que era o levita. E nós encontramos aqui um gentio, inimigo dos judeus, número 1, que é o samaritano. Então tudo começa quando o homem é reconhecido como alguém inteligente, um homem sábio, perito em interpretar a lei de Moisés. Ele se aproxima de Jesus para testar a sua fidelidade a essa lei. Sabe que os judeus eram muito fiéis à lei, e a lei é a palavra de Deus, e nós devemos também ser imitadores dos judeus e amarmos esta lei também. Então a pergunta feita para o mestre está em Lucas capítulo 10, 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante, um homem intelectualmente rico, conhecedor profundo da maior riqueza que era a lei, que qualquer homem gostaria de ter esse conhecimento que ele tinha, mas ele queria mais. Ele não queria apenas ter uma vida boa aqui nesta terra, mas ele queria ter uma vida abundante no céu, uma vida eterna. E a resposta do mestre foi baseada no conhecimento que ele tinha da lei. Não foi uma resposta diferente para que ele pudesse compreender e entender. E ele dá a resposta. O que está escrito na lei? Como você lê? E a resposta do doutor foi pronta e direta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes bem. A resposta foi perfeita, foi uma resposta certa. Faze isso e você vai viver. Continue praticando o que você acabou de me falar e você vai viver. Mas talvez envergonhado por dar uma resposta corretamente, mas não viver adequadamente aquilo que ele acabava de falar, ele continuou no diálogo tentando dar uma justificativa para o seu ato. Quem é o meu próximo? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta até hoje, né? Já foi respondida há tanto tempo atrás, mas nós nos perguntamos até hoje. Ele não tinha dúvidas quanto à existência de Deus. Ele não tinha dúvidas quanto à necessidade de amar a Deus. O que lhe incomodava era a identidade deste próximo. Havia uma suspeita escondida em sua mente de que se ele rejeitasse um gentio, simplesmente por ser gentio, isso não era correto. Mas como ele era um judeu, e o judeu não gostava de gentio, então ele acabava praticando da maneira como ele entendia. Então, como estrategista, ele jogou essa responsabilidade no colo de Jesus. Jesus, me responda isso. E é interessante, ele não queria entrar em controvérsia, e Jesus então respondeu com uma narrativa. Você já conhece a história, não vou entrar em detalhes, mas o homem, ele saía de Jerusalém, ia para Jericó, é uma distância de aproximadamente uns 30 quilômetros, Jerusalém está bem alto, Jericó está baixo, e ele então vinha descendo para a cidade de Jericó, quando ele foi atacado. Roubaram do viajante tudo que ele tinha, e tudo que ele vestia, de forma completa e impiedosa. Era um lugar deserto, um lugar que não havia muitas pessoas caminhando,
e esses salteadores acharam um bom momento e um bom lugar para se apropriar das coisas que não lhe pertenciam. Mas este foi apenas o melhor dos danos que lhe causaram. Os ladrões deram uma surra nele, violentamente, e o deixaram exausto e quase morto. Então o sacerdote, que tinha acabado de deixar o seu turno no templo, cada sacerdote morava na região de Israel, mas eles iam uma vez por ano, 2 vezes por ano para trabalhar. Ele viu o homem ferido e maltratado, talvez até engolindo parte do seu sangue ali, mas deixou sem prestar auxílio. Passou de largo, como diz o verso 31. O sacerdote dizia abertamente ser consagrado a Deus. E nesse exato momento, ele estava a caminho de casa, e após ter cumprido o seu turno no serviço do templo, era de se esperar o que desse sacerdote? Depois de ter passado um período no templo, adorando, ajudando as pessoas nos momentos de adoração, no mínimo, que ele se demonstrasse misericordioso para com o homem que precisava de misericórdia. Porém, esse líder espiritual, obrigado a agir misericordiosamente pela lei, até com um animal, ele pareceu haver deixado Deus lá no templo, e ele saiu sozinho para casa, não levou a misericórdia que ele deveria levar. Talvez estivesse muito apressado para chegar à sua casa, talvez estivesse muito apressado para cuidar de outros interesses, embora conhecesse o mandamento sobre amar a Deus e ao próximo, ele passou distante do ferido pelo outro lado e seguiu o seu caminho. Na sequência vinha um outro indivíduo, também trabalhava no templo. O templo tinha muitas atividades, tinha muitas pessoas que serviam ali, e então um levita, que com ele a esperança do homem quase morto voltou a brilhar novamente. E ele achava que, já que o sacerdote passou de lado, o levita o ajudaria. O levita era da mesma tribo do sacerdote, mas de outros ramos, realizava outros tipos de atividades inferiores à atividade que o sacerdote fazia. O sacerdote oferecia o sacrifício, o levita trazia a lenha para queimar o sacrifício, limpava o fogo depois, limpava o local onde era feito o sacrifício. Então os levitas tinham uma atividade especial. Era um servo do templo, e sendo ministro de adoração e intérprete da lei, ele deveria também servir ou sentir vontade de ajudar aquela alma que tinha sido maltratada ali naquele momento. Contudo, ele deixou o homem sem assistência e seguiu o seu caminho. Mas um samaritano que viajava pela mesma estrada, não estava vindo a pé, estava vindo a cavalo, viu a vítima e fez que os outros recusaram a fazer. Os judeus, eles não queriam e não tinham comunhão com os samaritanos e os rejeitavam. Eles achavam que os samaritanos eram pessoas inferiores. Por quê? Porque quando Roboão assumiu o reino no lugar de Salomão, houve uma cisão entre as 10 tribos, ou entre as 12 tribos. 10 tribos seguiram um outro rei, que acabou fazendo bezerros de ouro, e acabou se enveredando para a adoração falsa, e eles acabaram sendo também levados cativos pelos assírios alguns anos depois. E quando eles voltaram, esses samaritanos não conseguiram provar que eram israelitas, que eram judeus, e havia uma mistura de raça entre eles, e por isso eles eram rejeitados como se fosse uma raça inferior.
Embora os dois grupos não morassem muito próximos um do outro, Samaria e Jerusalém era muito perto um do outro, não se consideravam, não se tratavam como próximos no sentido moral da palavra. Eles não eram chegados de maneira nenhuma. No entanto, esse samaritano, com carinho e amabilidade, ele tratou o ferido. Ele fez aquilo que os outros dois deveriam ter feito e não fizeram. O versos 33 a 35 diz: vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Interessante. Só que não ficou só nisso. No dia seguinte, o samaritano ia seguir viagem, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que mais você gastar, eu te pagarei na volta. Então ele fez um serviço completo. O doutor da lei, para quem Jesus estava contando a parábola, deve ter ficado bastante surpreso quando o mestre apresentou justamente um samaritano como a única pessoa que se dispôs a ajudar aquele judeu indefeso naquela estrada solitária, naquela estrada perigosa que saía de Jerusalém até Jericó. E ele então fez a pergunta para o doutor da lei, devolveu a pergunta para o doutor da lei: qual dos 3 provou ser o próximo? O verso 36. E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Ele jamais falaria samaritano, porque se ele falasse samaritano, ele estava imundo. Mas o que usou de misericórdia. E disse, pois, Jesus: vai e faça o mesmo. Que o samaritano seja o seu exemplo. Ou seja, mostra o mesmo terno amor para com os necessitados, como o samaritano demonstrou ali. Ele não é um guardador da lei, você é. Então você deverá demonstrar que guarda toda a lei. E a lei dizia o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como o quê? Como a você. O amor que você demonstra para você, você deve demonstrar para o próximo. Ele é tão igual a você. Então os personagens dessa história podem ser agora reconhecidos não mais por suas ocupações, mas por suas características. Os salteadores, homens maus e corruptos, e que não titubeia em atazanar a vida do seu próximo. O viajante, como que nós poderíamos dizer agora o viajante? A vítima, é o próximo que sofre. O sacerdote, o indiferente, passou de largo e foi embora. O levita, o preguiçoso e medroso, não quis colocar a tua mão e resolver o problema. E o gentil, agora é apresentado como o bom samaritano. O que nós podemos aprender, queridos, com uma história, especialmente no que se refere ao cristianismo, o amor a Deus e o amor ao próximo desta parábola? Primeira lição: Cristo é o bom samaritano e Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Amém. O princípio do amor ao próximo parte do princípio do amor a Deus. Eu não tenho como provar que amo a Deus a não ser amando o meu próximo. E a Bíblia diz: aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é o quê? Mentiroso. Porque se ele não ama o próximo que ele vê, como que ele vai amar a Deus que ele não vê? Então o amor evidenciado através da prestatividade, bondade, hospitalidade, simpatia e empatia devem ser vistos em cada um dos seguidores de Jesus. Isso não é uma imposição. Isso não é
uma colocação qualquer, isso é um mandamento. É a consequência da comunhão. À medida que eu me aproximo de Deus, automaticamente eu vou me aproximar das pessoas. O coração convertido, ele se compadece do outro. O coração convertido, ele não passa de largo. O coração convertido, ele não olha de longe, não se acomoda no banco da igreja, mas se aproxima, estende a mão, compartilha um abraço, compartilha um sorriso, compartilha uma esperança. Muitas vezes nós achamos que a recepção da igreja é só lá na porta, mas na hora que a pessoa passa lá na porta, ela pode ter muitos problemas aqui na igreja. Eu fui numa igreja há poucos dias atrás e o indivíduo estava me contando uma história. Ele disse: pastor, eu vi essa história e fiquei de cabelo erguido. Chegou uma pessoa, frequentava a igreja, olhou para uma pessoa que estava sentada e disse: você não é daqui, né? Aí a pessoa toda sem graça, sem medo, falou: não sou daqui, é a primeira vez que eu vim aqui. Ele falou: logo não tem, você está sentado bem no meu lugar. Então a recepção não começa lá e termina lá. A recepção começa lá e vem para dentro da igreja. Lá é apenas o início, mas nós todos cuidamos da lei, todos nós observamos a lei: amar a Deus e amar a quem? Ao próximo, como a nós mesmos. A segunda lição que nós podemos aprender desta parábola: o próximo é qualquer pessoa que nós possamos ajudar. Qualquer pessoa. Nós gostamos de nos acomodar com a ideia de que o próximo é aquele com quem partilhamos afinidade. Meu próximo é minha esposa, minhas filhas, meus filhos, meus netos, minhas netas. Não. Alguém da mesma família, alguém da mesma etnia, da mesma nacionalidade, da mesma religião. Mas Jesus refutou essa ideia tendo o samaritano como exemplo. Quem era o samaritano? Era um inimigo, maior inimigo. Se um judeu passasse por um samaritano e a sombra dele passasse por ele, ele voltava para casa e tomava 7 banhos. Não é um banho porque está sujo, é um banho religioso. É um banho religioso, porque ele achava que estava imundo. Então nosso próximo pode ser um nobre, o nosso próximo pode ser um pobre, o nosso próximo pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser o nosso vizinho, pode ser alguém que trabalha conosco, pode ser alguém que frequenta a igreja conosco, ou alguém que visita a nossa igreja. Quando tirarmos o foco de nós mesmos, de nossos interesses, de nossos desejos, nós conseguiremos enxergar o próximo, enxergar os seus interesses e enxergar as suas necessidades. Muitas vezes nós olhamos muito para nós mesmos, mas o nosso próximo é aquele que nós podemos ajudar. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês: a simpatia, o cuidado e a hospitalidade são o amor em ação. E só quem já precisou sabe o que significa isso. Somente aqueles que realmente foram atendidos sabem o que significa isso. A verdade divina exercerá pouca ou nenhuma influência sobre os demais se aquilo que professamos acreditar não estiver associado à nossa vida diária e à maneira como nós nos relacionamos uns com os outros na igreja, e especialmente com aqueles que nos visitam. Se a fé cristã é apenas uma teoria e não uma prática, essa fé não tem significado nenhum na minha vida.
Eu posso até dizer que amo a Deus, mas se eu não consigo demonstrar isso para uma pessoa que está ao meu lado, esse amor é completamente falso. A serva do Senhor escreveu: a verdadeira simpatia entre o homem e o seu semelhante deve ser um sinal distintivo entre os que amam a Deus e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Então, o relacionamento que nós temos entre eu e o meu próximo vai determinar que relacionamento que eu tenho entre eu e a lei que eu acho que cumpro. Como ser um bom samaritano? Agora, alguns pensamentos práticos para mim e para você. Ao lermos esse relato bíblico, algumas atitudes marcantes dos samaritanos são colocadas diante de nós. Então, se nós queremos ser um samaritano, nós devemos levar em consideração as atitudes que ele coloca aqui. E o tema do sermão que eu coloquei hoje, os samaritanos. Nós somos os samaritanos modernos, nós somos os que representamos a Deus. Então o samaritano amou um homem que ele nunca tinha visto, parou e ajudou uma pessoa que ele nunca tinha visto. Jesus disse que, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Somente aquele que olha para Deus consegue deixar de olhar para si mesmo e estender o olhar para o seu semelhante. Nós estamos próximos de um mutirão de Natal. Quer dizer, estamos próximos, não, já estamos no mutirão de Natal. O mutirão de Natal já está acontecendo porque nós queremos levar uma cesta para as pessoas que vão ter dificuldades para ceiar junto conosco no Natal. Você já orou sobre isso? Sobre o mutirão de Natal? Você já conversou com os seus vizinhos para ver se eles estão dispostos a ajudar o mutirão de Natal que nós estamos fazendo? É esse amor que move, o amor ao próximo, o amor aos necessitados. Eu não conheço quem vai receber a cesta, mas eu já começo a amar essa pessoa porque eu amo a Deus. Tá certo? Então, não é um olhar comum, é um olhar de amor. O amor sincero a Deus o levou a amar e a compadecer-se daquele homem jogado à beira daquela estrada como se fosse um indigente qualquer. Pergunte a si mesmo: os meus olhos estão abertos para perceber as necessidades das pessoas que estão ao meu redor? Muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados com as necessidades físicas das pessoas, mas tem muitas pessoas que não têm necessidade física. Tem muitas pessoas que têm o que comer, têm dinheiro, conseguem ir a férias, fazer um monte de coisas, mas tem necessidades emocionais profundas, tem necessidades espirituais profundas, e muitas vezes um olhar nosso, um sorriso nosso, um aperto de mão nosso pode mudar completamente a vida de uma pessoa como essa. Se não conseguirmos ver com o olhar do Pai, provavelmente nós não estamos olhando para Ele como nós deveríamos. Jesus diz, os relatos bíblicos e também os comentários bíblicos, que quando ele passava por uma cidade, ninguém deixava de ser atendido. As cidades daquela época não eram cidades muito grandes, cidades com 4, 5 mil habitantes, cidades até com menos, 500, 600 habitantes, mas Jesus passava por uma cidade daquela lá, todos eram sarados, curados, cuidados, alimentados e outras coisas mais. A segunda lição que nós podemos tirar para sermos, como sermos um samaritano, o samaritano acolheu o pobre homem. Acolheu. A compaixão do samaritano não ficou apenas nos sentimentos, não ficou apenas na teoria. Ele se aproximou, atou-lhe as feridas, cuidou de cada detalhe para que o homem se sentisse melhor. Como samaritanos, queridos, à semelhança de Cristo, também devemos acolher os seus filhos.
receber os seus filhos. Aqui nós estamos falando no sentido da recepção, mas muitos poderão vir aqui com problemas os mais diversos. Então, gestos acolhedores normalmente são um bálsamo para as feridas, não importa quais sejam. Pode ser um abraço carinhoso do pai envolvendo uma criança que foi machucada fisicamente porque caiu no tombo. Pode ser uma criança que chega diante da mãe com o dedo ferido e a mãe dá um beijinho. Olha, querida, agora vai passar. Pode ser palavras de motivação aos que são tentados, simpatia e assistência às viúvas e aos abandonados. Nós podemos ser um samaritano acolhendo as pessoas, aqueles que precisam. Acolhidos por nós, os nossos irmãos sentirão que estão sendo acolhidos pelo próprio Deus. Jesus, quando passou por esse mundo, toda a obra que ele fez, ele não exaltou a ele mesmo. Ele sempre dizia: eu vim para fazer o trabalho de quem? Do Pai. Do Pai. Eu sempre vim para fazer o trabalho do Pai. A terceira e última comparação, se eu quero ser um samaritano, o samaritano atendeu às necessidades. O viajante, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, incluindo suas forças e possivelmente a sua consciência, devido aos ferimentos. Estava longe de casa, não tinha nenhum familiar ou amigo por perto para quem pedir socorro, para dele cuidar, e tampouco podia pagar alguém que o ajudasse. Ele não tinha nada, ele estava completamente desguarnecido. O samaritano viu a real necessidade daquele homem, desse sofredor, e atendeu. Atendemos de maneira simples quando compartilhamos com a pessoa que senta ao nosso lado a Bíblia. Quando nós compartilhamos com a pessoa que senta ao nosso lado a lição da escola sabatina. Quando ajudamos uma pessoa que veio pela primeira vez à igreja a encontrar um texto, porque ela não tem afinidade, não tem costume de usar a Bíblia. Atendemos às suas expectativas quando explicamos o cerimonial da igreja, quando apresentamos ao pregador, o cantor e os nossos outros irmãos, quando nós damos atenção a estas pessoas. Esse não é um trabalho que acontece somente lá na frente. Esse é um trabalho que acontece como uma igreja acolhedora, uma igreja que faz parte do processo. São atitudes simples para nós, mas que podem fazer uma diferença muito grande para a pessoa que está ao nosso lado. Amém. Eu estava aí na Cuiabá, uma ocasião, e aqui no aeroporto de Guarulhos, veio e sentou um senhor ao meu lado, e ele estava visivelmente nervoso. E eu falei: amigo, o que está acontecendo contigo? Você está precisando de alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Ele falou: rapaz, eu entrei nesse troço aqui, mas eu não sei se eu vou chegar em casa. Eu estou morrendo de medo. O que eu confio mesmo é no meu cavalo. Ele era um fazendeiro de lá, estava aqui em São Paulo resolvendo um problema, mas aconteceu algo lá que ele teria que retornar imediatamente. Falei: amigo, fica calmo. Então não tem problema nenhum. Você coloca o cinto, daqui a pouco o avião vai dar uma resinha, depois ele vai para frente devagarinho, depois ele vai entrar na pista. E eu fui dizendo para ele o que queria acontecer. Nós vamos subir e tal. Quando nós chegamos em Cuiabá, ele desceu do avião, esperou na recepção do avião, me deu um abraço, me deu um cartão e falou: rapaz, você tornou a minha viagem muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu queria encher a cara para não ver nada, mas você tornou a minha viagem muito mais fácil. E quando eu cheguei na casa de um parente que eu fui ver, eu mostrei o cartão para ele e falou: rapaz, esse camarada é o maior plantador de soja aqui do Cuiabá. E não andava de avião. Precisava de uma ajuda, precisava de um apoio. É algo simples. Para mim era algo simples, mas para ele não.
Então, nós podemos fazer grande diferença na vida das pessoas. Cada um possui necessidades diferentes. E por isso Deus nos motiva a observar e colocar à disposição os nossos dons, os nossos talentos para alcançar os seus filhos e levá-los para o reino de Deus. E Ele não deixou ali sozinho. Ele levou aquele indivíduo para um lugar de socorro, mas Ele deu continuidade ao tratamento. Depois de levá-lo à estalagem, dando os cuidados iniciais, Ele disse ao dono do lugar: cuide dele, cuide dele. Se ficar mais caro, pelo que eu estou te dando agora, na volta eu te pago. Então era um indivíduo que com certeza tinha crédito ali. Aquele pobre homem agora, em uma cama de estalagem, percebeu que os gestos do samaritano não eram por obrigação, mas para mostrar-se melhor. Não era para mostrar que ele era melhor do que os outros, mas era por um caráter nobre que ele tinha, uma pessoa diferente, um coração amoroso. Sem dúvida sentiu-se mais acolhido, sentiu-se mais amado e mais encantado quando ele ouviu isso. Mais do que receber bem, nós precisamos encantar as pessoas. Isto, queridos, não é uma coisa difícil de fazer. Isso não é uma coisa complicada de fazer. Só requer uma pitadinha de interesse mais. Só requer um desprendimento da nossa parte. Como, por exemplo, convidá-lo para a próxima reunião, verificar se deseja estudar a Bíblia ou receber alguma oração por alguma dificuldade que está passando, acompanhá-lo até a porta no final do culto. Podemos também pedir o número do seu telefone para tão logo possível convidar essa pessoa para vir a uma outra reunião da igreja. As pessoas sentem que realmente são importantes quando não são esquecidas, quando elas sentem que passaram a fazer parte daquela comunidade. Quando o membro recebe pessoas na igreja e faz a sua parte em amar, acolher e atender, é hora de a equipe da recepção continuar o atendimento solicitado. Mas nós, como membro da igreja, nós devemos desenvolver a amizade e o companheirismo com cada visitante que chega. A igreja do Prodêncio já é uma igreja conhecida como uma igreja acolhedora. É uma igreja acolhedora. Mas nós temos que nos aprimorar e nos melhorar para isso. Muitas vezes nós recebemos bem, mas as pessoas não voltam. Então nós precisamos que essas pessoas retornem e continuem conosco. O Espírito Santo, em parceria com a ação humana, ele opera milagres, ele opera a conversão. Queridos, partindo então para o fim desta parábola, a parábola do bom samaritano nos desafia a ser um padrão, ou a ter um padrão mais elevado de amor, a ter atitudes diferenciadas como indivíduos e como igreja, a ampliar o conceito de quem é o nosso próximo e do que significa compaixão, do que significa amor na prática. Se desejarmos exceder os escribas e os fariseus da parábola, nós precisamos, como samaritano, amar, acolher, atender e acompanhar os filhos de Deus, estejam eles nas ruas da cidade ou esteja ele nos bancos da nossa igreja ao nosso lado. O preparo para a volta de Jesus acontece com oração, mas também com ação. A oração sem ação não tem significado nenhum, é simplesmente presunção. É tempo de a igreja ser reconhecida como a igreja da lei e do amor.
É hora de sermos conhecidos como bons samaritanos. Enquanto estamos amando, anunciando, apressando e aguardando a volta de Jesus, nós precisamos ter a experiência de amar, a experiência de acolher, a experiência de atender, a experiência de acompanhar as almas, porque Cristo morreu aqui neste mundo. Que a nossa pregação seja falada, mas que a nossa pregação seja vivida. Que Deus nos abençoe. Amém. Leva a mensagem, né? Eu estou aqui fazer um testemunho. Muitas pessoas que a gente consegue dar estudo, visitar, é por meio que a recepção recebeu bem, anotou ali os seus dados e aí a gente consegue visitar. Não fosse esse trabalho, dificilmente, quer dizer, a pessoa vai embora e a gente não tem mais como se comunicar. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar agora para finalizar o hino 2:65. Faz-me um servo pronto a te ouvir, quero ficar bem junto de ti, meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo pronto a te ouvir, quero ficar bem junto de ti, meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Amém. Eu gostaria de, neste momento, convidar todas as recepcionistas que viessem aqui à frente. Nós gostaríamos de recepcionistas e recepcionistas. Nós queremos fazer uma prece especial por este grupo, que são a cara da nossa igreja, os que recebem primeiro as pessoas que chegam, os que recebem bem, as pessoas que realmente fazem a diferença. Eu sei que esse grupo é o que começa, mas este grupo aqui é o que dá sequência e termina as atividades, tá certo? Então vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque de maneira bondosa o Senhor organizou a Tua igreja aqui neste mundo, para que nós tivéssemos um lugar aprazível, um lugar agradável, onde adorar e exaltar o Teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor distribuiu os dons necessários para o funcionamento desta igreja. Te agradecemos porque de maneira bondosa o Senhor capacitou aqueles que receberam os dons. E aqui está um grupo de pessoas nesta manhã que realizam uma atividade primordial, que são receber os adoradores que vêm a esta casa para exaltar o Teu santo nome. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito possa acompanhá-los, que eles possam continuar fazendo um trabalho como o samaritano, desprovido de qualquer paixão, mas movido pelo amor que eles têm em Ti, pelo amor que eles têm em si mesmo. Que este amor possa ser demonstrado na prática, na vida das pessoas que passarem aqui por esta igreja.
Abençoe também esta congregação, que possa ser uma congregação acolhedora, uma igreja acolhedora, que todas as pessoas que por aqui passarem possam ter uma nova experiência na sua vida e possam sentir o desejo e o prazer de continuar adorando e louvando o teu nome. Pedimos também de maneira especial que abençoe os novos líderes que foram indicados para 2023. Que o Senhor capacite cada um destes dentro das suas funções para que eles possam realizar um trabalho para a finalização da tua obra, da pregação do Evangelho aqui neste bairro, e nós podemos ir para o céu e viver contigo eternamente. Guarda-nos agora ao sairmos da tua casa, ao irmos para a nossa casa. Rogamos que nos acompanhe, rogamos que fique conosco, nos dê a tua proteção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Amém. 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 Agradecemos o pastor Ismael por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer tê-lo aqui. E o nosso irmão Inácio trazendo a mensagem musical para nós. Muito obrigado, você. Vamos tirar uma foto aqui. Tudo bem? Então, amanhã, aceito o pastor, a mensagem do irmão Inácio, e também amanhã às 19 horas, então voltaremos para esse santo lugar para mais uma mensagem. Que Deus abençoe.